Glória a Deus. E vamos meditar um pouco aqui. Vamos meditar muito aqui. Numa parábola. Ela é muito conhecida por todos nós. Mas se alguém não conhece, nós iremos ler. No livro de Lucas. No capítulo 15. É uma parábola bem conhecida. Amém? Lucas 15. E o versículo 11. Então, Jesus, ele contou esta parábola. E quando ele contou essa parábola, ele estava cercado, né? As pessoas, imagina assim, Jesus contando uma parábola e muitas pessoas cercando Jesus. Eram publicanos, eram pecadores, era ali os judeus interrogando, perguntando a Jesus, não é? E Jesus contando essa parábola. Porque os judeus, os doutores da lei, estavam sempre perguntando a Jesus porque ele andava com pecadores, porque ele comia com pecadores. E ele explicou, ele respondeu aos doutores da lei com essa parábola. Então vamos ver. Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando nós meditamos nessa palavra, que tem como título a palavra do filho pródigo, a gente pode ver o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. O extraordinário amor por nós. Amém? Que amor tão grande é esse? Não é? Então aqui os publicanos, eles eram cobradores de impostos, né? Eram traidores, eram judeus que eles estavam a serviço do Império Romano. E eles traíam seus irmãos cobrando impostos. Então aí estavam os publicanos. E aí também estavam os pecadores, que eram o quê? Eles moralmente eram marginalizados e eles não eram aceitos pelos doutores da lei, não é? Porque o seu padrão de vida não era aprovado pelos religiosos daquela época. Então, o que acontece? Os judeus, eles eram recomendados em evitar esses dois tipos de povos, os publicanos e os pecadores. Evitar esse povo, nem chegar perto. E os rabinos nem ensinavam a ele. Mas só que Jesus, ele fazia diferente. Jesus, ele fazia diferente. Ele contrariava a religiosidade hipócrita daquele povo. E ele fazia o quê? Ele não apenas tinha contato, mas ele comia. Ele ensinava a esse povo. E ele buscava esse povo. Esse povo que muitas vezes as pessoas olhavam para eles e não davam nada. Olhava para eles e queria distância. Olhava para eles e não queria nem saber, nem ensinar, nem fazer nada. Aqui, irmão. Então, o que acontece? É a minha filhinha aqui, tá, gente? Amém. Então, esse comportamento escandalizava os fariseus, os doutores da lei. Esse comportamento que Jesus tinha, né? E frequentemente eles questionavam. Eles estavam sempre questionando a Jesus, por quê? Por que isso? Então a resposta de Jesus para ele foi essa parábola. Essa parábola, explicando que o filho, ele pediu a sua parte da herança, foi embora, gastou tudo e depois voltou. E voltou e o pai o recebeu e recebeu com festa. E o pai, ele não recebeu como um dos seus empregados, assim como ele pediu. O pai recebeu ele como um filho amado. Não foi o pecado dele. Não foi o que ele fez, que fez com que ele deixasse de ser filho. Mas ele se arrependeu, ele voltou para a casa do pai. Então a casa do pai é o melhor lugar do mundo. Não há lugar melhor do mundo do que estar na casa do pai. Na casa do pai tem conforto. Na casa do pai tem abundância. Tem comida. Na casa do pai tem aconchego. Na casa do pai tem carinho. Na casa do pai, o pai te corrige. Na casa do pai, o pai te ensina. A casa do pai é o melhor lugar para se estar. Amém? E, continuando essa parábola aqui, o filho mais moço, né, o mais moço deles, pediu a seu pai
a parte da herança que pertencia, né? Que me pertence. Então ele disse: dá-me, né? E a gente sabe que as crianças, elas quando estão aprendendo a falar, né? Elas dá, né? É sempre dá. Sempre pede. Assim também somos nós. Muitas vezes quando vamos fazer a oração: Senhor, me dá, né? Eu quero. Senhor, me dá, eu quero, me dá. Me dá, Senhor, eu quero. A gente está sempre pedindo, não é, a Deus? A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais, quer algo. E assim estava esse filho, pedindo ao pai, como criança, né? Exigindo aí a parte da sua herança. E em Hebreus 5, no 13 e 14, eu vou ler para você, que diz assim: que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E esse filho aí, ele estava se alimentando de leite. Ele apenas queria me dar. Ele não queria um alimento sólido, era só o leitinho. O leitinho dá, né? Ele não tinha crescimento espiritual. Era como uma criança que se alimentava de leite, inexperiente na palavra da justiça. Era um jovem que estava precisando de um alimento sólido, de crescer espiritualmente, de avançar em crescimento. E muitas vezes nós estamos na casa do papai, estamos na igreja e nós não queremos crescer. Nós só queremos tomar aquele leitinho. Não, tá bom, tá bom. Queremos só o leitinho e não cresce, e não busca, e não avança. E não quer aquele alimento sólido, ele não quer se exercitar constantemente. Muitas vezes uma pessoa, para que ela fique com o corpo malhado, ela precisa fazer o quê? Exercício. Ela precisa se exercitar, não é? Se eu quiser aprender a fazer alguma coisa, eu preciso treinar, eu preciso exercitar aquela coisa, não é? Então aqui também nós precisamos buscar esse alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos, os quais, diz aqui, pelo exercício constante. O exercício constante vai nos tornar aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o leitinho não dá para discernir o que é bom e o que é mal. Precisamos de um alimento sólido, né? Muitas vezes a mãe vai dar um alimento à criança e a criança, não, só quero leite, só quero leite. Não, eu não quero isso não. E só fica tomando leitinho. Mas nós precisamos mudar a nossa alimentação. Precisamos de um alimento sólido. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos nos tornar aptos para discernir, para saber qual é a vontade do Pai, o que Deus quer para mim, para onde eu devo ir, que direção eu devo tomar. Para isso eu preciso de um alimento mais sólido, eu preciso de tempo com Deus, eu preciso de me gastar diante do Pai, eu preciso de tempo a sós com o Pai. Amém? E continuando aqui, ele continuou: dá-me, né, a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles. Ele repartiu por eles. Ele repartiu para os dois. Ele não deu apenas a um. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha, ele foi para uma terra longínqua, para uma terra distante. O mais distante que ele pudesse ir, para bem longe da casa do pai, para bem longe do irmão, para bem longe daquela casa, o que ele pudesse ir, ele foi. Uma terra longínqua. E ali
desperdiçou a sua fazenda, vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, aqui diz. Então, com irresponsabilidade, ele começou a gastar tudo aquilo que o pai lhe deu, não é? Com nós é assim, se o nosso filho quer gastar o que é nosso, a gente diz o quê? Eu trabalhar para você gastar. Não, vá trabalhar, não é assim? Não é assim? Mas o interessante é que esse pai, ele deu. Porque se pedisse a mim, se pedisse a vocês, acho que vocês dizem, não, vai estragar não, vai acabar com o meu suor, trabalhei tanto, não é? Mas não, esse pai, ele deu a ele. E ele foi viver dissolutamente. Então, ele achava que ele precisava ser feliz. Ele precisava viver a vida. A vida na casa do pai estava chata. Não aguentava mais aquele lugar. O pai não aguentava mais o irmão. Aquele lugar estava muito chato. E ele queria ganhar o mundo. Ele queria conhecer pessoas. Ele queria viajar. Ele queria ser feliz. Porque na casa do pai, ele não estava se sentindo feliz. Será que realmente ele estava procurando a verdadeira felicidade? Então, a Bíblia diz, aqui em Mateus 16:4, que Jesus estava dizendo assim aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ele estava querendo ganhar a vida dele longe do pai, longe da casa do pai, lá fora, lá no mundo, porque ele achava que tinha que aproveitar a vida. Pois que, continuando diz aqui, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas esse rapaz, esse jovem, achava que o pai era careta, que felicidade ele encontraria lá no mundo, com os amigos, né? Com bebidas, drogas. Mas, continuando, aqui diz aqui, e havendo ele gastado tudo, foi lá, gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Que legal. Começou a padecer necessidade. Que palavra importante. Era preciso ele começar a padecer necessidade. Começar a padecer necessidade fazia parte do processo. Porque enquanto ele estava lá no mundo, o pai estava de joelho, o pai estava chorando, o pai estava lembrando dele, o pai estava preparando. Lembra quando eu li que assim que ele chegou, o pai colocou o quê? Sandália nos seus pés, roupa, anel. Então o pai estava preparando, o pai estava orando. Mas ele começou, diz aqui que ele começou a padecer necessidade. Então era necessário que ele passasse por necessidade. Em Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração, o homem, ele planeja o seu caminho. Nós planejamos, não é? No nosso coração planejamos, temos muitos planos. Mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Então, Deus, ele vai determinar os seus passos em meio ao processo. Então, todo o processo, ele planejou o caminho dele. Mas foi Deus que dirigiu os passos dele. Deus estava trabalhando em todo aquele processo para que ele voltasse para casa, não é? E assim somos nós. Muitas vezes estamos padecendo por algo, mas esse sofrimento não vai te levar à morte, não. Isso aí faz parte do processo, para que a gente chegue naquele grande dia, ver o Senhor face a face, abraçar o Senhor. Então, padecer essa fome aqui,
é para que ele voltasse, para que ele chegasse na casa do Pai. Então, os processos de Deus, de trabalhar em nosso coração, ele vai durar para sempre, até aquele grande dia. Então, nós precisamos, muitas vezes, precisamos fazer a diferença em nossa vida, né? Precisamos andar em santidade, fazer sempre a diferença. Precisamos, muitas vezes pedimos a Deus que Deus nos transforme, não é? E quando nós queremos fazer a diferença, nós precisamos passar por processos. Fazer a diferença, então vai ter vários processos, né? Alguém vai te perseguir quando você está fazendo a diferença. Você vai chamar a atenção das pessoas, né? Só quer ser o santinho agora. Mas nós precisamos fazer a diferença, porque Jesus, ele fez a diferença. Enquanto aqueles judeus estavam, eles abandonaram os pecadores, Jesus estava lá fazendo a diferença. Ele estava comendo com eles, ele estava ensinando, não é? Muitas vezes a gente tem que fazer a diferença. Não é se juntar com os pecadores e fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Mas não, é chegar diante deles e fazer a diferença. É falar do amor de Deus, né? É comer com ele, mas é aproveitar aquele momento e ensinar. É buscar, é convidar ele para a casa do Senhor. Fazer a diferença. Então, vai ter perseguição? Vai. Mas nós precisamos fazer a diferença porque faz parte do processo. E muitas vezes Deus quer nos promover, mas o que acontece? Levanta-se oposições, não é? Então, muitas vezes nós planejamos progredir na vida, mas há um preço a ser pago. Quer progredir na vida? Então vai trabalhar, vai lutar, tem que usar a imaginação. Então, para você progredir na vida, em todas as áreas de sua vida, então há um preço a ser pago. Mas isso acontece o quê? Faz parte do processo. Então, muitas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ser transformado. Será que quando amanhecer amanhã, logo cedinho, bum, já estou transformada? É assim? Não, é um processo, né? E Deus vai nos transformando. Então, Deus, os processos estão escrevendo a nossa história. São os processos que escrevem a nossa história. Amém? Então, continuando aqui, esse jovem, ele estava nesse processo. Era preciso que ele passasse pelaquela situação. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Essa palavra começou, é a palavra-chave. Ele começou. Então foi início do processo. Porque se ele estivesse do jeito que ele estava, feliz, se o dinheiro ainda estivesse no seu bolso, onde ele iria chegar? Poderia ter chegado até a morte. Mas por amor, ele começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então ele foi em busca de emprego, em busca de algo, né? E o que ele encontrou? Para apacentar porcos. Aí está. Então ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E ele desejava. Então ele sentiu fome. Então nosso corpo, ele precisa de alimento. O corpo sentiu fome, mas nós também temos fome. Fome é espiritual. E fome espiritual dentro de nós, muitas vezes sair de casa não vai matar essa fome que está dentro de nós. Então, a vida de pecado, ela nunca vai satisfazer a nossa fome, não é?
Então ele sentiu fome, ele aproveitou, ele fez de tudo, gastou tudo. Ele achava que estava sendo feliz, mas ele sentiu fome. Existiu fome, um buraco dentro dele, que só que poderia ser preenchido por Deus. Por mais que ele buscasse, por mais que ele procurasse no mundo inteiro, ele não ia matar essa fome que ele estava sentindo. Porque a única fome que existe, quem pode matar a nossa fome é unicamente o nosso Deus. Ele sim pode matar a nossa fome. Então, se ele saiu de casa pensando, queria matar a fome que ele estava sentindo, né? Que ele estava incomodado, que ele não estava bem em casa, ele quebrou a cara. O vazio continuou. E o nosso corpo, a gente sabe que ele se alimenta pela boca, mas a nossa fome o nosso espírito, ele se alimenta pelos ouvidos. O nosso espírito, ele se alimenta pelos ouvidos. Então, quando nós nos alimentamos pelos ouvidos, através de quê? Através da sua palavra. A sua palavra vai para o nosso coração, se estabelece na nossa mente e sai pela boca. Através de quê? Através da confissão. Através da confissão, confessar que Deus é o Senhor, confessar que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da sua misericórdia. Então é quando nós nos alimentamos espiritualmente através da sua palavra. E diz aqui que, e tornando-se em si, ele caiu em si. É preciso cair. Até quando? Até quando iremos viver assim? Até quando? Né? Mas foi preciso ele cair. Ele caiu em si, ele tornou-se em si. E caindo-se em si, disse, aí começou a pensar: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Imagina, se os empregados do pai dele tinham abundância de fome, imagina os filhos do pai. Se o empregado tinha abundância, gente, ele não reconheceu enquanto estava na casa do pai. Mas glória a Deus que ele caiu em si, que ele acordou, ele estava dormindo, ele estava cego. E continuando diz aqui, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele começou, né? Começou a treinar. O que é que eu vou dizer a meu pai? Aí começou a ensaiar o que ia dizer ao pai. Então eu vou me levantar e vou lá no meu pai. Começou a ensaiar. Como será quando eu chegar lá? Vou dizer a meu pai. Aí ele diz aqui: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus servos. Olha só. Primeiro ele diz: dá-me, não é? Depois ele diz o quê? Faz-me como dos teus servos. Faze conforme o teu querer. Que seja feita a tua vontade. Quando ele estava tomando apenas o leitinho, ele disse: dá-me. E depois do processo, depois de tudo que ele passou, depois do crescimento, que ele precisava de crescer, mas ele precisava passar por tudo aquilo para que ele aprendesse, para que ele tivesse experiência com Deus. E ele já não disse mais dá-me, ele disse o quê? Faz-me conforme um dos teus empregados. É mesmo que dizer assim, que seja: Senhor, ó Pai, faz conforme tu queres. Agora sim, faz conforme a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Agora, o jovem, ele voltou transformado. Mas ele passou por todo aquele processo. Não é? E continuando, diz que levantando-se foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Então, o pai, ele não se moveu de compaixão. Foi mais profundo. Foi mais longe. Foi de íntima compaixão.
O que é íntimo é muito dentro, é muito interno, é no coração. O pai, ele se moveu de íntima compaixão. Só o amor do pai para sentir a dor do filho. Então ali ele abraçou o seu filho. Então essa íntima compaixão, você consegue compreender a grandeza dessa íntima compaixão? Assim é o nosso pai para conosco. Não é? Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou, Ele nos encontrou e Ele nos moveu de íntima compaixão. E Ele nos abraçou, e Ele nos beijou, e Ele nos limpou, e Ele nos transformou. E hoje estamos aqui, gratos a Deus por tudo que Ele fez. Não importa o processo pelo qual você está passando. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas Ele sabe, Ele conhece. Se você está passando por tudo isso agora, nesse momento, é porque Ele está trabalhando, porque Ele te quer perto dEle, Ele te quer transformado, Ele quer limpo, restaurado, Ele tem algo na tua vida, Ele quer você perto dEle, Ele quer te levar, porque Ele disse o quê? Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então todo o processo faz parte, Deus está cuidando de tudo, de todo detalhe, em todo momento. Isso é o amor extraordinário do nosso Deus. E continuando, diz aqui que ele moveu-se de uma compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele já estava preparando tudo. Não importa se teu filho saiu de casa, não importa como teu filho está. Eu não sei quem saiu da tua vida, eu não sei quem saiu e que você acha que deve voltar, e que você sente no coração que tem que voltar. Mas uma coisa é certa: prepara tudo. Prepara, crê que vai voltar. Crê que vai acontecer. Se for para o teu bem, vai voltar sim. Mas creia. Prepara tudo. Porque o filho, quando o filho voltou, já estava lá preparado. Vestido, anel, sandália para os pés. E o boi cevado também. Não é? O bezerro cevado. Estava tudo preparado. Amém? Como é que você está esperando a bênção que o Senhor te prometeu? Como é que você está orando? Está crendo? E vai chegar, está tudo preparado. Ó, já está aqui, já preparei tudo. Para quando chegar, já está assim. Assim era o pai. Preparou tudo. Porque ele dizia: eu sei que ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E trazer o bezerro cevado e matar, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, não é? Então nós sabemos que Deus contou que um homem ele tinha 100 ovelhas, 100, mas quando uma se afastou, né? Quando ele perdeu uma, ele deixou as 99, ele foi atrás daquela que estava perdida. Não é que ele não se alegrava com as 99, mas é que ele não queria perder nenhuma. E ele foi atrás, trouxe aquela ovelha perdida, ele se alegrou, ele festejou. E assim também deve ser cada um de nós, não é? Quando a gente vê um irmão ali caído, afastado, e que ele vem chegando, e que ele vem se arrastando, a gente tem que correr com muita alegria, abraçar, né? Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Pai, né? O pai poderia dizer assim: eu acho que eu não vou confiar nele mais não. Eu acho que é melhor deixar ele assim um pouquinho assim de lado, para ver como é o comportamento dele. Ninguém sabe como ele estava lá fora, ele errou, né? Mas não, ele não foi recebido como empregado, ele foi recebido como filho, com anel no dedo, e os pés calçados e bem vestido, como filho, porque Deus é assim, Ele nos ama, não importa os nossos erros,
Não importa os nossos pecados, se a gente se arrepender, se a gente estiver pronto, se arrepender, Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para perdoar quem se arrepende. A gente precisa se arrepender de todo o coração, porque o pai, ele sentiu o arrependimento daquele filho. E começou, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou e perguntou o que era aquilo que estava acontecendo, aquele barulho. E respondendo-lhe, disse o pai: eis que me perdi. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai o matou, o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Mas o pai insistiu com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então o filho, ele não saiu de casa, mas ele estava perdido dentro de casa. Aquele filho mais velho, ele não saiu de casa, ele não pegou e não foi gastar lá fora, mas ele estava dentro de casa, perdido. Ele não tinha compaixão, ele não teve compaixão pelo seu irmão, né? Ó, e vê esse teu filho, ele ainda falou assim, ó, esse teu filho, e gastou a tua herança. Veja, ele não conhecia os direitos dele de filho, ele não conhecia o amor. Ele estava sempre distante do pai, estava na mesma casa, estava dentro da igreja, mas estava distante. Então ele, tá bom, conosco também é assim, não é? Ah, tá bom, eu já vim para a igreja, já fiz a minha parte, todo domingo eu vou para a igreja, vou e volto, saio do mesmo jeito. Deus falou comigo, eu não estava atento ao que Deus falou comigo. É assim conosco também. Mas que Deus nos abençoe, não é? E muitas vezes a gente não se aprimora mais, não lê a palavra e vive aquela vida superficial, né? E a gente não cria raízes e assim vai vivendo, o dia vai passando e a gente não vê a revelação de Deus e a vida continua. Mas não, nós precisamos estar na casa do Pai, nós precisamos conhecer o que nós temos, os nossos direitos também. Nós temos deveres, mas também nós temos direitos, né? O filho estava ali perdido e o pai chegou e disse, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas o filho, ele não entendia isso. Ele não entendia. Ele estava afastado dentro da casa. Estava longe da família, estava longe do pai. Então, quando você vê alguém voltando, quando você se alegre com a vitória do irmão. Se alegre com as bênçãos que ele recebe. Se alegre quando ele for promovido, se alegre. Então festeje, não feche a cara não. Faça aquela carinha, não, vamos nos alegrar, não é? Porque Deus tem bênçãos para cada um de nós. A bênção que Deus reservou para ela é dela. A bênção que Deus reservou para você é sua. Ninguém toma. O que Deus reservou para mim é minha. Ninguém vai tomar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos nos alegrar com a bênção do irmão, vamos nos alegrar com a vitória, com a cura, com a libertação. Quando o irmão chegar arrependido, vamos abraçar, vamos dar um voto de confiança, não é? Porque o nosso Pai, Ele é assim, Ele aceitou aquele filho. Então Deus nos ama, apesar dos nossos erros, não é? Deus está sempre pronto a nos perdoar. E Ele fica muito feliz quando os seus filhos voltam para Ele. Então precisamos nos arrepender. Nos arrepender de todo o coração.
e voltar para o Pai. Lá fora o mundo tem muito o que oferecer, tem muito o que dar, mas não vai matar a tua fome. Só quem pode matar a nossa fome é Deus, somente, e mais ninguém. Então que possamos conhecer, que possamos continuar meditando nessa parábola, esse extraordinário amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. O louvor?